Essa divisão, né, tradicional que se faz entre direita e esquerda, ela, claro, tem uma série de vantagens, ela ajuda a simplificar as coisas, ela é um atalho conceitual eficaz, né, consideravelmente eficaz, de fato ajuda muito a chegar logo nos pontos que a gente quer, a definir mais ou menos a visão de uma pessoa, ou de um movimento, ou de um partido, mas essa divisão ela traz consigo alguns riscos, e eu quero apresentar aqui dois problemas fundamentais com essa divisão tradicional entre direita e esquerda que nós adotamos. O primeiro é o simples fato de ser uma divisão, né? Uma divisão entre dois polos. Como se a simples introdução dessas duas palavras como categorias fundamentais na discussão, né, do espectro político já fosse em si um pouco reducionista, um pouco delimitadora. Por quê? Porque nos induz, vamos dizer assim, a pensar no espectro político, no conjunto das forças políticas em ação no Brasil ou no mundo, ou onde quer que seja, pensar nesse conjunto de forças como estando fundamentalmente dividido em duas partes. Como se toda a variedade de forças políticas e de interesses políticos envolvidos no mundo pudesse, em última análise, ser reduzida a duas categorias. Como se fosse um jogo de futebol, né? Você tem lá um time jogando contra outro time. E aí você é naturalmente induzido a pensar que essas duas forças que estão em ação no mundo, elas têm como principal e fundamental objetivo derrotar uma a outra, né? E veja, isso é um pouquinho problemático, né? Porque nos induz a ignorar uma série de nuances e até uma diversidade maior. Eu estou plenamente convicto de que existem muito mais de duas forças em ação no mundo. E nós precisamos, então, tomar cuidado com isso. Apesar de tudo, a gente ainda acredita que esses dois times tenham, por mais divergências internas que tenham, eles estão unidos no objetivo de derrotar o outro time, né? E isso também nem sempre é verdade. Então, esse é um ponto que precisa ser enfatizado não só em relação a essa divisão específica, mas a qualquer divisão que tenda a colocar o mundo em termos de nós contra eles, né? Esse é o reducionismo, né, que Hannah Arendt, por exemplo, chamava a atenção, que Paul Ricoeur falou sobre isso, muitos autores ao longo do século XX principalmente falaram sobre isso, de que a ideologia, né, ela é inerentemente simplificadora no mau sentido e empobrecedora. Essa coisa de apelar a um nós contra eles, seja de que tipo for, né, de que o mundo está fundamentalmente dividido em duas categorias, a minha e a dos outros, ela é uma porta aberta para o fanatismo e para uma reflexão política pobre. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar, porque essa divisão entre direita e esquerda, independentemente de você ser de direita ou de esquerda, leva naturalmente a isso. Não é a única que leva, mas ela também leva. O segundo ponto é em relação a essa divisão específica, né? Convém que a gente pense um pouquinho mais sobre ela, porque a nossa tradição convencionou, né, colocar propostas socialistas à esquerda, propostas que colocam ênfase na questão econômica, principalmente, né, tradicionalmente tem sido assim, embora ultimamente, de algumas décadas para cá, a esquerda tem diversificado um pouco seu portfólio de causas, né? Mas a agenda econômica, o auxílio ao pobre através da ação política continua sendo o grande fator unificador da esquerda. E do outro lado, pessoas que defendem outras ênfases, né? Em especial um negócio chamado capitalismo, que é o tema aqui da nossa segunda parte. Não vou falar sobre isso agora. E convencionou-se também colocar nos extremos medidas mais autoritárias, propostas mais autoritárias ou mesmo totalitárias, e no centro as mais comprometidas com a democracia e com o Estado de Direito. Então é desse esquema básico que eu estou falando aqui, certo? Muito bem, a minha objeção a esse esquema, além daquilo que eu já coloquei na primeira parte, que é o problema em si de dividir o mundo em apenas duas facções políticas, é que quando você vai dividir, né, o mundo em duas categorias, você tem que explicitar qual é o seu critério para isso, né? Porque dependendo do critério que você use, você vai ter classificações diferentes.
Então, por exemplo, eu posso pensar em termos de nacionalismo, se o meu critério fundamental for o nacionalismo. Então eu vou colocar de um lado, por exemplo, os nazistas e os fascistas, alguns conservadores, e do outro lado eu vou colocar aquelas ideologias que são internacionalistas, né, que não dão tanta importância a essa coisa da nação. Então é o caso, por exemplo, do marxismo. Né? O marxismo proclama uma lealdade a uma classe, que é uma coisa que transcende as nações. É o caso também de certas vertentes conservadoras que são mais internacionalistas. É o caso do liberalismo clássico. É o caso, pode-se até dizer, de certos segmentos do ativismo islâmico. Então, você bagunça tudo. Né? Eu adotei um critério diferente, então o critério que eu usava antes não serve mais. E eu posso pensar em muitos outros critérios, né? O grau de poder dado ao Estado. Né? Então, se for assim, eu vou ter que colocar o stalinismo e o nazismo é, próximos um do outro, porque são duas ideologias totalitárias que ambas atribuem uma forma de onipotência ao Estado e, em especial, ao líder que o estiver comandando. E olha que na nossa classificação convencional, né, muita gente coloca o stalinismo na extrema esquerda e o nazismo na extrema direita. Mas agora eu mudei o critério, então eles estão juntos. E do outro lado estariam juntos também o anarquista clássico e o libertário, o anarcocapitalista, né, que são considerados de extrema esquerda e extrema direita, respectivamente, mas agora eles estão juntos no outro polo, o polo do ódio total ao Estado. Então, eu estou levantando esses pontos para chamar a atenção para o fato de que tem sempre um critério, né, implícito nas classificações que a gente faz. Se a gente faz uma divisão unidimensional, que é baseada em apenas duas categorias, então a gente só tem necessariamente um critério. Isso já é empobrecedor, como eu já disse, porque as combinações de ideias em termos de espectro político, elas são potencialmente infinitas. Então, quando eu escolho um só, eu estou eliminando, eu estou implicitamente dizendo que todos os outros critérios que eu poderia adotar são menos relevantes, ou até no limite são totalmente irrelevantes. E isso não é correto. Mas a minha segunda observação, na verdade, em relação ao problema dessa classificação usualmente adotada de direita e esquerda, é que o critério que ela utiliza, ele é parte do problema, ele distorce a realidade. Por quê? Eu acabei de dizer, né, alguns minutos atrás, que esquerda é uma coisa que está intimamente ligada à redenção econômica dos oprimidos através da ação política. Esse é o lema fundamental. Isso é o que une tudo aquilo que pode ser razoavelmente chamado de esquerda. E do lado da direita, né? O que é que nós temos que pode unir todas as direitas? Bom, a resposta é simples, não temos nada. Não existe nada em comum a todas as direitas. E se a gente pensar no conservadorismo, no liberalismo clássico, ou mesmo no libertarianismo, ou no fascismo, nós vamos encontrar ênfases completamente diferentes. Né? O fascista, ele se opõe à esquerda por quê? Porque a lealdade fundamental dele é a nação, é o Estado ao qual ele pertence. E para ele, a ênfase internacionalista da esquerda milita contra isso. O conservador, ele se opõe à esquerda porque, para ele, o que importa são os valores culturais, espirituais, morais da sociedade. E para ele, a esquerda está se opondo a isso, está degenerando moralmente a nação, ou o mundo, ou seja lá o que for. O liberal, principalmente aqueles que são liberais também em economia, eles tendem a ver a esquerda como uma grande barreira à prosperidade, né? Porque para eles a liberdade é o valor fundamental. Então, para eles, a esquerda solapa isso, é contra a liberdade individual, é contra também, ainda que sua intenção seja o contrário, mas em última análise milita contra a prosperidade econômica e a boa vida dos indivíduos. Então note que essas diversas correntes da direita, elas se opõem à esquerda por motivos totalmente diferentes, né? Cada uma tem as suas ênfases específicas. E detalhe, elas não se opõem só à esquerda, com base nesses mesmos critérios que cada uma adota, elas se opõem não só à esquerda, mas também às demais direitas, né? Então, veja, o ponto que eu estou levantando é o seguinte: o que é que a esquerda tem de tão privilegiado que merece que ela seja considerada um caso à parte, em oposição a todos esses outros? Na minha opinião, nada. Né?
Na verdade, nós temos uma pluralidade maior do que dois de forças políticas disponíveis e elas estão cada uma se opondo a todas as outras com base nos seus próprios critérios, né? E a esquerda é só mais uma nesse sentido. Então, seria mais apropriado que, em vez da gente colocar a esquerda de um lado e agrupar todos os outros do outro lado, nós reconhecêssemos que existe essa pluralidade e percebêssemos que, na verdade, essa divisão convencional ela convém justamente aos interesses da esquerda, né? Ela quer se ver como uma oposição fundamental ao resto, como sendo a vertente que está querendo trazer o bem e a redenção é, da vida dos pobres, dos menos favorecidos. Mas os outros não concordam com isso. Então, portanto, estão todos do lado de lá, né? São todos jogadores do outro time. Mas isso na visão da esquerda, não é a visão dos outros. Os outros estão cada um com a sua bandeira, militando em favor das suas causas. E para eles a esquerda é só mais uma oposição em meio a tantas outras. Cada um tem igual direito, vamos dizer assim, de se colocar no centro do mundo e dizer que todo o resto está unido contra ela. E na verdade, em todas essas ideias, essas ideologias políticas que eu expus aqui, existe de fato esse discurso, né? Cada um se considera de alguma forma especial, distinto de todos os outros conjuntos de ideias que estão disponíveis, que no fim das contas estariam unidos do outro lado, em última análise. Não é o momento da gente discutir, né, se alguma delas tem razão ou não, mas o que eu queria deixar claro é isso. Essa visão, essa classificação convencional do espectro político em esquerda e direita, ela é feita para expressar os interesses e os pontos de vista da esquerda. Então, quem não é de esquerda não tem nenhum motivo para adotar essa classificação. No fim das contas, é isso que eu acho mais importante deixar claro aqui.